Bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, mais um dia, irmãos e irmãs, que lindo, louvando, agradecendo, bendizendo a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial em que nós estamos aqui reunidos para receber mais um maná diário, Pai, para ouvir da Tua palavra, para a gente aprender e a gente te dá graças, te louva, te bendiz. Obrigado, Senhor, consagramos toda a nossa família na Tua presença, cada um da nossa família, pedindo que o Senhor coloque os Seus anjos para guardar, proteger, livrar de todo o mal, Senhor. Guarda, Senhor, coloca a Tua mão poderosa sobre eles, que eles estejam sobre a Sua proteção divina, Senhor. Nós te damos graça por mais essa semana, né? Que seja uma semana abençoada. Com a Tua presença em cada momento da nossa vida, do nosso agir, que o Senhor seja presente. Obrigado, Santo, amado, querido Pai. Louvado seja, Paizinho querido. Obrigado pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Por tudo nós queremos te dar graças. Amém, aleluia, Senhor, obrigada. E hoje eu peguei, irmãos, a palavra, né, que está aqui em João, capítulo 4, que eu vou ler para vocês. Quer ver que lindo que fala? A mulher samaritana. João 4:42. Fala assim, ó. Certa ocasião, Jesus decidiu ir para a Galileia, passando por Samaria, cujo povo era considerado impuro pelos judeus. Ele e os discípulos pararam junto à formosa fonte de Jacó. Ali Jesus se assentou e os discípulos foram atrás de alimento. Enquanto isso, uma samaritana se aproximou de Jesus e lhe pediu água. A mulher ficou surpresa, pois um mestre judeu jamais falaria com uma desconhecida, muito menos uma samaritana. Jesus deixou esses pormenores de lado e lhe ofereceu água viva. Ela o ironizou, porque nem balde ele tinha, e o poço era fundo, de onde então tiraria essa água viva? Mesmo sem entender, ela pediu essa água, mas apenas porque lhe pouparia o duro trabalho de tirá-la sempre. Como uma mulher não poderia receber um presente sem a presença do marido, Jesus pediu que ela o trouxesse. Quando ela negou que não tinha marido, Jesus a surpreendeu ao revelar que ela tivera 5 maridos e agora vivia num relacionamento ilícito. Ao perceber que ele era um profeta, ela desviou o assunto, indagando sobre o local correto de adoração. Jesus lhe disse que chegou a hora em que as pessoas não mais se preocupariam com onde adorar, mas como adorar. Isto é, em espírito e em verdade. Jesus então diz à mulher que ele é o Messias e a quem os samaritanos também aguardavam uma promessa semelhante a Moisés. Diante dessa revelação, ela deixou o cântaro, correu até o povoado e anunciou o Messias aos concidadãos. Muitos samaritanos vieram até Jesus por meio de testemunho dela e creram que ele era o Salvador da humanidade. Esses relatos revelam que apenas um relacionamento com Deus é o ponto de partida para uma vida significativa. Mas isso só é possível a partir de um encontro com Jesus, com o Salvador, que morreu pelos nossos pecados e que nos torna justos diante de Deus. Não perca tempo, entregue-se àquele que lhe oferece água viva. Amém, aleluia, Deus.
Nós queremos dessa água viva, Pai. Queremos, Senhor, dar-nos, Senhor, a fonte de água viva, Pai. Oh, Deus Santo, amado, querido, como é bom andarmos na Tua presença, ter esse encontro contigo, Senhor. Saber que não estamos desamparados, saber que temos um Deus grande e poderoso, que pode cuidar de nós, Senhor. Nós não estamos sozinhos, nós temos o maior Deus, grandão, poderoso. Oh, maravilhoso Deus. Para o Senhor nada é impossível, nada é impossível. Oi, Ana, bom dia, Ana. Ah, paz, irmã. Nós estamos falando da mulher samaritana, irmã. Ela foi buscar água no poço e ali ela teve um encontro com Jesus. Né? Uma mulher que era triste porque não tinha um marido mesmo, o marido dela andava com outros, né? Ela tinha tanto marido, mas nenhum era dela. E ali ela tirando aquela água no poço, naquele momento ali, sozinha, ela tem um encontro com Jesus. E aí eu fico pensando assim, como nosso Deus é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas, sabe as nossas necessidades, conhece o nosso coração. E quantas vezes Ele vem em nosso encontro, em nosso auxílio, num momento que ninguém sabe, ninguém conhece as nossas dores, ninguém sabe da nossa vida, mas esse Deus, Ele vem e nos alcança. E quando a gente tem esse encontro lindo com Ele, a nossa vida é transformada como foi a da mulher samaritana. Aquela mulher completamente perdida, sozinha, abandonada, teve um encontro com Jesus. E ela perguntou para ele, quem és tu para me dar água? Ele falou, eu vou te dar água viva. E Ele traz para nós o Espírito Santo. Espírito Santo dele que nos dá vida nova, que nos conduz, que nos dá força para vivermos o nosso dia a dia, nossa jornada. É maravilhoso. Eu falo assim, como é lindo, Senhor. E aquela samaritana perguntou, Senhor, aonde eu devo adorar? E o Senhor respondeu para ela que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Né? Adorar Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Aí aonde você está, onde eu estou, esse é o lugar da gente adorar. Não tem um lugar certo para a gente adorar. A nossa adoração tem que ser verdadeira. E aonde eu estiver, eu adoro Ele aqui, você, Ana, adora Ele aí. É momento da gente adorar, agradecer, bendizer, louvar a Deus. Se a gente olhar pela nossa família, a gente vai falar obrigado, Senhor. Quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, Pai. Como o Senhor esteve presente em cada momento da nossa vida, sempre ali a gente vai ver a mão de Deus agindo no nosso meio. E hoje muito mais, sabe por quê? Porque fomos alcançadas. Ele veio ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro da samaritana. E aquela mulher, ela foi completamente transformada a partir daquele encontro com Cristo. Ela largou o cântaro ali, que ela foi buscar água no poço, ela largou aquele cântaro e ela foi falar para todos ali na Samaria que ela tinha encontrado Cristo. Ela foi pregar, levar a palavra, né? Fala assim, ela foi apresentar Cristo para os outros. E é isso que a gente faz. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente quer que todos tenham esse encontro. E aí a gente anuncia na fila, né? Né, Ana? Na fila do supermercado, na farmácia, no shopping, sei lá, onde a gente estiver, no clube, dentro de uma piscina, sei lá, onde a gente estiver.
a gente fala desse encontro que a gente teve. E porque é uma coisa muito linda, marcante na nossa vida. A partir do momento, né, Maria, que a gente teve esse encontro com Cristo, nunca mais nós fomos a mesma pessoa. Aquela samaritana teve a vida transformada, irmãos. Cristo transformou a vida dela e transformou a minha e a sua. Hoje, graças a Deus, nós somos novas pessoas, novas criaturas. Temos uma paz que não conseguimos explicar. Mesmo passando por dificuldades, por guerras, lutas, batalhas, a gente sabe que nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos socorre, que nos ajuda. Nós sabemos que Ele está presente conosco e a gente se torna mais forte, sabe? A gente se torna muito mais forte, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. A nossa vida foi transformada, fomos curadas, lavadas, saradas. E eu digo obrigado, Senhor. Como aquela samaritana, eu fui alcançada. Você foi alcançado. E Ele deu o Espírito Santo para nos conduzir. E hoje nós estamos aqui anunciando a palavra, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado pelo esse amor tão grande, obrigado. Obrigado, Senhor querido Pai, porque o Senhor olhou com misericórdia para cada um de nós, nos alcançou, nos tocou. O Elcio está chegando, gente, espera aí. O Elcio foi marcar dentista. Vem aqui, vem. Fala oi aí para a turma, estou falando da samaritana. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Espera aí. Deixa eu sentar aqui. Senta aqui, Messi. Estou falando da samaritana. Bom dia, Maria, Pai do Senhor Jesus. Essa mulher era um relato muito bonito A Ana do que tá aí Jesus. também. Dona Ana, bom dia, Maria, Pai do Senhor. É um relato muito bonito que Jesus não fazia discriminação de pessoas, porque esses povos eles eram inimigos entre si. Já falei muitas vezes, um povo que era um povo irmão, e eles se dividiram, e aí eles ficaram pelos costumes divididos, né? E Jesus nunca fez distinção de pessoas, nunca discriminou ninguém. Ele chegou, né? E é importante que ela foi convertida naquele momento, né? E ela chamou a todos para conhecer o Cristo, né? Eu estava falando aqui, falei, como é bom quando Deus nos alcança, né? E transforma a nossa vida. Aquela mulher foi transformada, irmãos. Aquela era uma mulher rejeitada pela sociedade, porque ela teve vários maridos, mas nenhum era dela. Mas olha, você já reparou que o momento que ela estava tirando água era um momento que ninguém ia tirar água naquele momento. Era mais ou menos meio-dia, horário de solzão. O horário, né? que ninguém ia no poço, por isso que ela ia, para não ser discriminada, porque ela era discriminada pela sociedade. Aí ela ia ao meio-dia, no calor intenso, né? E eu aqui fala assim, ó, diante dessa revelação, quando Jesus revelou para ela que ele era o Cristo, diante dessa revelação, ela deixou o cântaro, correu até o povoado e anunciou o Messias a todos os cidadãos. Muitos samaritanos vieram até Jesus por meio do testemunho dela. Olha como é importante a gente dar o nosso testemunho. Você foi alcançada por Jesus, dá seu testemunho. Vai até o teu povo e fala, olha, eu fui curada, eu fui libertada. Eu era uma pessoa completamente diferente e hoje eu estou curada porque Jesus me alcançou. Eu conheci verdadeiramente o Cristo. Eu conheci verdadeiramente o Cristo.
E é lindo isso, né? Ela largar o cântaro e saiu anunciando Jesus. E eles vieram até Jesus. Os samaritanos vieram até Jesus. E não devia de ser muito perto não, porque diz que os apóstolos foram comprar comida, deixaram Jesus lá e passou bastante tempo para eles voltarem, né? Isso Eles era um atalho, né? Ali era um atalho e o pessoal não costumava passar por ali só para não misturar com aquele povo. Eles sabiam, eles davam a volta. Mas Jesus falava, vamos por aqui. Eu acho que ele sabia. Não, tenho certeza que ele sabia que ali tinha uma mulher que precisava ser curada e um povo que precisava se unir, né? E eles creram. E aqui fala assim, ó, no finalzinho da minha Bíblia, é uma Bíblia que eu tenho, ela fala assim, ó, esse relato revela que apenas um relacionamento com Deus é o ponto de partida para uma vida significativa. Olha que lindo! O relacionamento com Deus é o ponto de termos uma vida significativa. Tem tantas pessoas vivendo, irmãos, vivendo por viver, esperando a morte chegar, sabe? Insignificante. Não tem uma perspectiva de vida futura. Sabe o que eu fiquei sabendo hoje? A hora que a gente abre a notícia do Google, foram fazer um levantamento essa semana passada. Na Bahia, está tendo mais gente que recebe Bolsa Família do que carteira assinada. Cadê a perspectiva de vida? O futuro. Fala, gente, eu quero uma casa nova, eu quero comprar um apartamento, eu vou trocar de carro, sabe? Essas ambições que não são proibidas, muito pelo contrário, Deus quer que a gente tenha todas as coisas. Ele fala, tudo que vocês quiserem, a gente pode ter, tudo. A gente não tem com ganância, a gente pode ter uma casa boa, comer comida boa, viajar, sabe? Passear, ir em lugares, ter uma casa gostosa, limpa. Estudar, sabe? Comprar um carro novo. Isso daí são coisas que é permitido por Deus. Prosperar. Olha no Antigo Testamento, quem andava com Deus, como que prosperava. Ele se tornava as pessoas mais ricas do mundo. Olha o exemplo até Salomão, que não era nada para estar andando com o primo dele, mas o primo levou, né, sobrinho, né, primo não, sobrinho, e prosperou também, ficou tão rico quanto. Que teve que se separar. E é permitido por Deus, se é lícito, né, trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, lutando pela vida, e é muito bom. E é muito bom. Salomão nem se fala. E eles não pediram nada para Deus. Irmãos, e aí fala assim, ó. Então, esse relato revela que apenas um relacionamento com Deus é o ponto de partida para uma vida significativa. Mas isso só é possível a partir de um encontro com Jesus, com o Salvador, que morreu pelos nossos pecados e que nos torna justos, porque nós somos justificados. Irmãos. Sabe, nós somos justificados, nós não temos dívida nenhuma mais para carregar. Jesus já pagou pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados. Deixa o pecado passado, já foi. Hoje nós somos novas criaturas. Não importa o que eu fiz no meu passado, se eu me arrependi, pedi perdão, Jesus me perdoa e me dá uma nova vida, uma nova chance de vida. E eu tenho que viver essa nova chance. Aleluia. Na presença desse Deus Todo-Poderoso, tá bom? E aqui fala assim, ó. O Salvador que morreu pelos meus pecados e que nos torna justo diante de Deus. Não perca tempo, entregue aquele que lhe oferece água viva. Olha que lindo. Dai-nos beber essa água viva, Senhor. Água viva. Dá-me de O que é uma água viva? Uma água viva, irmãos. É uma água que vem do rio, sabe assim, uma água que não para. Você já viu? A água, ela vai passando, né? Uma água viva, uma água que vai passando. E ela não morre. Ela é direto ali, eu imagino assim. É isso que temos em nós, é o Espírito Santo, sabe? Jesus ele vai falar assim, que se você beber dessa água que eu lhe darei, nunca mais você vai ter sede, né? Você falou para ela, né? Não tem sede.
Por quê? Porque é uma água que nunca se acaba. É isso que Ele deu para mim, para você. A gente bebeu dessa água viva, né? Oh, glória a Deus, Pai, obrigada, Senhor. Nós te louvamos por essa palavra, como essa samaritana. Sabe o que é legal? E quando os discípulos voltaram, eles encontraram Jesus conversando com uma samaritana e nenhum deles ousou perguntar e nem falar, né? Por que ele estava falando com ela? Eles não quiseram, sabe assim, quando você diga assim, ó, olhando um para o outro, assim, eu sei quem ele é, né? Eu sei quem ele é, eu não vou ficar discutindo, né? Você já viu, você vê uma pessoa assim que era totalmente, você falava, essa não tem jeito não, sabe? Você já viu aquela pessoa que você fala, essa daí não tem mais jeito, ninguém transforma essa vida, mas quando ela tem um encontro com Cristo e ela é transformada, você fica meio em dúvida, você fica assim, será? Não é possível, essa pessoa, eu já vi gente, eu conheço gente que eu falava, meu Deus, e a pessoa é completamente transformada, mudada, aí você fica, sabe assim, só agradecendo e louvando a Deus, pela transformação, pelo que Deus fez na vida dela, e eu falo assim, o que Deus fez na minha vida, irmãos, eu louvo a Deus. Só eu sei. Eles falaram assim, senhor, você quer comer alguma coisa? Agora Jesus falou, não, ué, será que alguém trouxe alguma comida para ele enquanto a gente estava aqui? Jesus falou, não, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Levar a boa nova. Que lindo, né? Ele estava sempre disposto, sabe? Ele ia até o Gadareno, eu fico pensando, né? Um Deus que se preocupa com uma pessoa que ninguém dava valor, uma pessoa jogada como essa samaritana, uma pessoa como o Gadareno, lá deitado nos túmulos, rasgado, sujo, imundo, louco, quebrando correntes e não tinha família, não tinha nada, não tinha ninguém por ele. Essa samaritana também não tinha. Ela senta um pouquinho, eu preciso fechar uma água. Tá. Mas ele foi ao encontro daquele gadareno ali e transformou aquela vida, irmãos. Ele vem ao encontro nosso, transforma a nossa vida. Amém, aleluia, amém. É isso aí. Eu sou louvando a Deus por tudo, né, Maria? Né, Ana? Que Deus maravilhoso que nós conhecemos, que nos alcançou. Obrigado, Pai. Louvado seja, Senhor. Elcio, vem fazer a oração. Obrigado, Senhor. Amém. O Elcio foi fechar a água do laguinho, senão transborda. E é isso aí, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós temos aqui algumas pessoas que nos pediram oração. São tantas. Quero orar, irmãos, pelo Samuel. Entregar ele na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus toque no Samuel. Em nome de Jesus. Oh, Deus, uma porta de emprego para Rafaela, Senhor, para aqueles que estão precisando de emprego. Em nome de Jesus. Para a família da Roseli, Gisele, Cristina Silva, que Deus abençoe. Luiz Antônio Carvalho. Vida sentimental, vida financeira, Deus entregando. Consuelo. O José, a Samuel, a Vitória Gabriele, o Davi, o Hugo, a Giovana, o Hermes, a Zilda, a Tiffany, a Ângela, o Miquelzinho, Senhor. Todos, a José Henrique, o Ocimar, o Otávio, o João, o primo da Lúcia, o Antônio, o irmão da Clemência, o Ronaldo, o Caio, a Lucinéia, o Flávio, Maria Flávia, todos na presença de Deus Todo-Poderoso, entregando na presença, amém? Em nome de Jesus. E é isso, Pai, pedindo que o Senhor os alcance, cure, liberte, Senhor. Liberta, Pai. Pai, quantas pessoas estão, como essa samaritana hoje, no dia de hoje, estão se sentindo sozinhas, abandonadas, Senhor. Quantas pessoas estão perdidas, sem nenhuma perspectiva de vida, Senhor, só vivendo por viver, esperando a morte chegar.
mas que o Senhor possa, como o Senhor fez com essa samaritana, entrar lá na casa dessa pessoa, no lugar onde essa pessoa está, Senhor. Colocar a tua mão poderosa. Dai de beber da água viva que vem de ti, Senhor. Coloca teu Espírito Santo de amor para conduzir, para dar nova força, novo vigor, uma vida, né? Uma vida nova na tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendecemos. Te agradecemos porque um dia nos alcançou e hoje nós vivemos a plenitude da vida na tua presença, Pai. Podemos viver o melhor que nós podemos, porque nós temos um Deus tão grande, tão poderoso. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado por essa vida nova e nós queremos viver eternamente na tua presença, até o dia que o Senhor voltará e nos levará. E nós te louvamos, te agradecemos e te bendecemos. Amém. Amém. Irmãos, essa semana está começando ontem, hoje é o segundo dia, mas é o primeiro dia produtivo, dia útil que a gente fala. Nosso desejo é que todos tenham uma semana abençoada, produtiva, em nome de Jesus, né? Que nós possamos estar vivendo o melhor de Deus essa semana, em nome de Jesus. Eu desejo muitas bênçãos, muitas realizações a todos e que nós possamos estar sempre, em todos os momentos, guardados por Deus, pelos anjos, Pai, em nome de Jesus. Coloque sua mão poderosa sobre as nossas crianças, sobre nossas vidas, nossos trabalhos, nos protegendo, Pai, e cuidando de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vou falar a bênção apostólica? Sim, mandar um abraço para a Edna, para o Paulo, que não apareceram aqui, para a Paulinho, Eva, para o João. Amanhã tem núcleo, e essa semana, uma semana vai passar tão rapidinho. Oh, glória! Né? Amém? E Amém. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Ana, né, Maria? Ninguém, Pai do Senhor irmãs, Jesus, né? Quem impedirá? Ninguém. Sejam todos guardados, protegidos em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Até amanhã, se Deus nos permitir. Maria, manda um abração pro Vandeir, pra turma aí. Deus abençoe. Um abraço a todos. Eva, João, Maria. Quem que tá ali mais? Dona Ana. Quem mais? Depois os irmãos entram, amém. Né? É que eu faço Fique na paz do Senhor. Amém. Chuva de bênção. Hoje à noite tem live. Tem live? 18 horas. Elcio Gobo, lá no meu Facebook, com 5 anos. Amém. De live. Vamos juntos. 5 anos de live, gente? Deus abençoe. Amém. Peraí. Peraí, tem que esperar. Aí.